Olá, tudo bem? Luciana Cristina, gestora do projeto Mulher Luz da Bíblia. Eu tô aqui mais uma sexta-feira, mais uma semana, pra gente estar falando de uma mulher da Bíblia. E eu vou estar falando de uma mulher que vai parecer que tá repetido, mas não é. Porque o que acontece? Tem certas palavras que vão ter duas ou três mulheres naquela mesma palavra. Por exemplo, o livro de Ruth tem 3 mulheres, né? Ruth, Orfa e Noemi. No livro de Esther tem 2 mulheres, né? E é no livro de Esther hoje que a gente vai falar. Eu já falei de Esther, inclusive nós fizemos 2 vídeos, Esther parte 1, Esther parte 2. Nós já conhecemos a história de Esther, a órfã, né? Que se torna uma rainha no lugar de uma outra rainha que é destituída. Mas a gente não entrou ali muito na história de Vasti, a gente não abraçou aí essa história. Então hoje eu quero estar falando dessa mulher, de Vasti. E essa palavra se encontra no próprio livro de Esther, no capítulo 1. E eu te convido não só a estar me ouvindo nesta palavra, mas também estar lendo a própria palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. O livro de Esther, no capítulo 1, que vai dizer assim, ó. Isto aconteceu nos dias de Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Susã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres, os governadores das províncias estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, durante muitos dias, durante 180 dias. E aí a gente pula lá para o versículo 10, que vai dizer assim, ó, na minha versão está escrito assim, a rainha Vasti, ela desafia o rei Assuero. A minha versão é uma versão atualizada, porque eu acho que a versão atualizada, ela traz um entendimento mais fácil, né, muito mais fácil da gente conseguir entender, interpretar, mas você pode ler aí na sua própria versão, na sua própria palavra. E aí no versículo 10 vai dizer assim, ó, no 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Neumã, Biztar, Arbona, Bigtar, Abigtar, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele. Que nomes! Que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ela queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos seus eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Pois é, o rei estava ali dando um banquete diante de 180 províncias. Vamos botar aí que se fosse 180 estados, ou 180 cidades. Seja como for, é muita coisa. E ele estava ali dando um banquete. Ali haviam os nobres, os sábios, os governadores, todo o seu povo, todo mundo diante dele. E ele estava ali mostrando todo o seu poderio, mostrando toda a sua riqueza, todo o poder, sabe? Tudo que ele tinha, ele estava ali. E ele estava muito alegre com esse banquete, né? Muito festivo. E aí, chegado num determinado tempo, depois desses 180 dias, tu imagina 180 dias de festa, ele ainda dá mais 7 dias. Nesse 7º dia, no 7º dia, isso mesmo, de estar muito alegre, muito feliz com tudo que estava acontecendo, ele se lembra da sua rainha. E aí ele decide chamar a sua presença, a sua rainha, para que ele pudesse mostrar ainda mais a sua riqueza. Ele, olha, vocês acham que já viram tudo? Vocês ainda não viram a rainha, a beleza da rainha que eu tenho. E aí a Vasti, ela estava num outro ambiente do palácio. Homens e mulheres não costumavam ficar próximos uns dos outros. Então ela estava num outro ambiente do palácio, também dando um banquete para as mulheres desses governadores, para as mulheres desses sábios, né, desses príncipes. E aí quando ele manda chamar a sua rainha, olha, coloque a coroa, se apresente diante dos meus convidados, ela diz não. Eu não vou. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como deve ter sido constrangedor para esse rei essa negativa diante de todos aqueles que estavam presentes. O burburinho que foi ali,
meu Deus, você viu o que aconteceu? A rainha negou um pedido do rei. E aí o rei, muito constrangido, ele vai se aconselhar com os seus sábios, porque todo o reinado tinha sábios, tinham conselheiros. Ele vai se aconselhar com seus sábios, com seus conselheiros. O que ele faz diante de uma situação dessa, de uma vergonha dessa? E aí os conselheiros, os sábios vão dizer para ele, olha, o que aconteceu aqui foi muito grave. Tremendamente grave. Sabe por quê? Porque quando as outras mulheres souberem o que a rainha fez, todas vão querer fazer o mesmo, todas vão querer desobedecer os seus maridos. Se a rainha, que é a rainha, não obedecer uma ordem do rei, imagina você, que eu não vou te obedecer mesmo. Isso vai ser um caos na nossa sociedade. E aí, os conselheiros aconselham ao rei da seguinte forma: destitua a rainha Vasti do seu reinado, tira ela do seu cargo e procure-se outra rainha para estar colocando no lugar dela. E aí o rei acata esse conselho, acata essa informação e decide fazer o que os conselheiros estavam falando. E aí ele destitui a rainha Vasti do cargo dela. E tempos depois ele começa a procurar e distribuir cartas em todas as províncias, dizendo que traga-se moças bonitas, né, formosas, virgens, para estar adentrando ao seu palácio, para que uma seja escolhida e se torne rainha no lugar de Vasti. Olha como uma decisão, como uma atitude sua, nossa, pode mudar totalmente o rumo de uma história. E aí essa história me chamou muita atenção no meu coração nessa semana, porque às vezes a gente aceita, né, certos cargos ou certas situações na nossa vida, mas nós não paramos para pensar nos encargos que isso traz. Vamos supor, eu resolvo me casar, e aí eu tenho que entender que o casamento ele traz também os encargos. Eu resolvo aceitar a ter uma empresa, você é uma empreendedora agora, também existe o encargo de você ser uma empreendedora. Nada é só a parte boa, tudo tem seus prós e seus contras, tudo tem os seus encargos. E a rainha estava lá no seu banquete muito bem, comemorando com as suas amigas, mas quando chegou a hora dela cumprir a sua obrigação, porque isso eu acredito que fosse algo normal, né? Se o rei está fazendo uma festa, se o rei está fazendo um banquete diante de amigos, diante de pessoas importantes, eu acho que isso era normal, a rainha se apresentar diante do rei. Ela jamais poderia ter recusado um pedido do rei, ainda mais diante dos seus convidados. E aí, o constrangimento que isso trouxe ocasionou a destituição do seu cargo. E aí, às vezes, a gente quer muito alguma coisa, mas a gente não para pensar nos encargos que aquilo vai me trazer. Esses dias eu escutei uma live de uma esposa de um conhecido meu, e ela falou que ela queria muito ser diretora de uma empresa. E para ser diretora dessa empresa, ela estava disposta a tudo, ela queria trabalhar, ela queria vender, ela estava com todo o gás. Só que uma das coisas, dos encargos que trazia ser diretora dessa empresa, era usar saia. Saia. E ela falou, saia não, porque eu odeio saia, eu detesto saia. Eu não uso saia, só uso calça, eu não gosto de saia. E aí ela ficou naquela discussão, ela queria muito ser diretora daquela empresa, ela queria muito aquele cargo, mas não queria o encargo. E aí ela brigou, até que chegou o momento que ela teve que ceder, ela teve que usar saia, gostar de saia, botar saia todo dia, amar saia, porque ou era uma coisa ou outra. Então, muitas das vezes a gente quer muito alguma coisa, mas a gente esquece dos encargos que aquilo traz para a nossa vida. E aí, quando a gente está diante daquilo que a gente conquistou, a gente começa a não cumprir com as obrigações que aquilo traz para a nossa vida. Um casamento, por exemplo, a esposa tem as suas obrigações como esposa. Seu marido, às vezes, quer ir na empresa dele, está tendo um jantar na empresa dele, e ele quer levar a sua esposa, ou sei lá, daí você fala, não, tá cansada, não sei o quê. Sinto lhe informar, você agora é uma esposa. Você tem que acompanhar o seu esposo. Aí seu esposo quer ir para a igreja,
Ai, hoje tem um culto, é assim, você, mas eu não gosto desse culto. Eu só gosto do culto da vitória, o culto da oração eu não gosto. E vice-versa. E vice-versa. Se você casou e a sua esposa está na igreja, acompanha ela em cargos. Vem junto com aquilo que você comprou primeiro, o casamento. Não é assim? E às vezes a gente diz, não vou não quero não, vai você sozinho, não é assim? Pois é. E aí você quer muito o encargo, né? O cargo de uma empresa, você quer muito uma promoção, mas isso exige de você uma postura diferente, exige de você uma vestimenta diferente, uma linguagem diferente. Tudo tem os seus encargos. E aí quando a gente não está atento a isso, a gente pode perder aquilo que tanta gente um dia almejou, o que tanta gente um dia quis. Olha, das coisas mais complexas, mais simples, por exemplo, eu quero ter filhos, mas às vezes eu não quero ter as obrigações de ter filho, ter paciência, escutar, brincar com ele, levar lá em praça. Com essa vida corrida que a gente tem de ativismo, que a gente trabalha, a gente estuda, a gente quer fazer live, a gente quer fazer vídeo, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer estar bonita, também quer cuidar do marido, quer cuidar da casa, quer ter amigas, e aí a gente também tem filhos, e aí às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, mas são encargos. Você escolheu ter filhos, você escolheu ter marido, você escolheu ter família, você escolheu continuar nesta empresa, você escolheu ser dono de uma empresa, você escolheu ser o síndico, você escolheu ser a pessoa da associação do bairro. Tem os encargos que vêm junto com tudo aquilo que você deseja. Então, cuidado com aquilo que você deseja também, amém? Então, e Vasti, ela não se atentou para isso. Ela não se atentou que havia encargos de ser rainha, obrigações de ser rainha, que ela era tão importante naquele reinado quanto o seu próprio rei, que era importante ela naquele banquete, a sua presença, a sua postura. Mulheres estavam esperando, né, a rainha se apresentar, esperando de repente uma palavra, um pronunciamento dela. E aí aquilo que poderia ser um exemplo passa a ser um mau exemplo, porque ela se tornou um mau exemplo. E aí com a sua atitude ela abriu uma brecha. Além de perder, ela abriu uma brecha para que uma outra pessoa entrasse na história dela. Se lembra de Sara? Sara, por não ter paciência, por não crer na promessa, ela pega Agar e dá para o seu esposo Abraão, para que ele se deitasse com ela e pudesse ter o tão sonhado filho, o primeiro filho. E aí ela abre dentro da casa dela, dentro do casamento, para que uma outra mulher entrasse. E a gente conhece a história também, já tem vídeo de Sara, já tem vídeo de Agar. E aí entra ali uma história, né? Uma outra mulher, uma terceira pessoa, entra uma criança, começam os conflitos, atitudes, decisões, escolhas. Amém? Esta é a palavra do dia de hoje. O que você escolheu e agora você não quer abraçar os encargos? Sinto te informar, mas vão ter coisas que você vai ter que abraçar. Sabe aquela frase, aceita que dói menos? Pois é, vai, ele te chamou para ir, vai. Ele te chamou para passar o domingo na casa da sogra? Vai, bota a tua roupa mais confortável que tem, senta lá e aproveita a melhor parte. Ele te chamou para ir na igreja, no culto de oração? Vai, aproveita e ora. Ele te chamou para ir naquela reunião chata pra caramba dos amigos dele, chata, beça? Vai. Teu filho gosta de ficar lá sentado na sala vendo aquele filme que tu já viu 5 vezes? Senta de novo na sexta. Não custa nada. E você não sai perdendo nada. Amém? Um beijo, fique com Deus, até a próxima sexta-feira. Essa é a palavra dessa semana, espero que faça sentido no seu coração e que o Espírito Santo possa ministrar mais e mais na sua vida, amém? Até a próxima e, por favor, compartilha, se inscreva no canal e compartilha com outros.